Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Jardinando no AP. Meu nome é Viviane, eu sou designer de interiores e paisagista. E a minha jornada aqui com vocês é falar um pouquinho sobre esse passo a passo da jardinagem dentro de um apartamento, tratando os desafios do que são o cultivo de plantas dentro de casa, né? Na parte interior, as plantas de interiores cultivadas em locais de sombra e meia sombra. Sim, nós vamos falar sobre o Philodendron Birkin e no caso, hoje, eu vou apresentar um Philodendron que está pedindo socorro. Sim, eu trouxe um Birkin que está judiado, eu comprei ele de propósito, na verdade, já tem algumas semanas e eu demorei para gravar o vídeo, fiquei doente, enfim, demorei muito e ele ficou pior. Mas ele vai atender o objetivo desse vídeo, que é falar justamente da troca de vaso, é falar com vocês sobre as deficiências de substrato e a importância de um solo rico em matéria orgânica, de um vaso adequado e tudo isso no passo a passo. Então fica comigo até o final, aproveita, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal Jardinando no AP, ativa o sininho de notificação e comenta comigo se você tem esse Birkin, se o seu está muito bonito e o que você faz para manter ele bonito ou se você tem dificuldade de cultivar ele. Combinado? Posso contar com você até o final do vídeo? Vamos lá! Aqui, ó, eu tô afofando, porque por mais que ele esteja, ó, super seco, ainda tem uma umidade aqui. Ainda tem, ó, umidade. Mas o que que acontece? Ele tá num pote tão ruim, tão pequeno para ele, que ele já deixou de absorver os nutrientes. Tem aqui um pouco de matéria, né, de fibras aqui, casca de pinos, casca de carvão. A gente vai fazendo um carinho aqui para desfazer esse torrão, que tá muito, muito compactado. É muita raiz para pouco lugar. E quando as raízes estão grandes desse jeito, elas num lugar tão pequeno, ela não consegue mais absorver nutrientes. Aqui, por exemplo, ó, é tudo raiz seca. Então a gente tira, tá tudo um emaranhado só. Mas isso aqui, lembrem, não é o ideal ela não está em condições ideais. Então hoje o processo aqui é um SOS. Então tudo que a gente está fazendo é uma interferência para salvar um filodendro. E a gente vai tirar as aéreas que não tem mais função alguma. Tudo ressecada. Nós vamos selecionando o que a gente vê que tem de raiz com mais potencial de desenvolvimento. Por exemplo, essa daqui eu tô pensando em manter. E aqui são raízes novas, ó. Também vão ficar. Não tem nenhuma praga nele. Como é que eu sei que ele está com deficiência de fósforo e de nitrogênio? Aqui eu não tô vendo a folha se desenvolver. Olha só. Ela tá melando. Ela já não vai sair daqui já doente. Aqui a gente vai. Vamos ver como vai sair aqui essa. Ó, a gente tá retirando as partes não saudáveis. Com dor no coração, a gente faz uma poda para ela rebrotar de forma saudável. Então, continua íntegro. A gente tá mantendo plantas, folhas saudáveis.
Na mesma condição, nós temos uma irmãzinha que foi adquirida no mesmo dia. O processo é o mesmo. As touceiras não estão tão desenvolvidas. As deficiências de micro e macronutrientes fazem isso com a planta. Além delas se desenvolverem mirradinhas, elas começam a dar problema nas folhas antigas. Então, a gente faz aquela limpeza. Olha, que judiação. Mais uma folha que se desenvolveu com a mesma condição. Essa tesoura foi limpa de forma adequada antes de colocar ela aqui nessa ação de limpeza e poda. É sempre bom lembrar que é preciso fazer a limpeza da tesoura ou de poda antes de você utilizar na planta que você está podando. Aqui a gente vai dividir para acomodar, ó, no mesmo vaso. Eu quero plantas no mesmo vaso, porque eu quero encher esse vaso. Todas estão na mesma condição e vai ficar muito mais fácil para eu administrar o crescimento dessa planta e acompanhar o desenvolvimento dela depois de estar tão danificada assim. Eu preciso realmente fazer um acompanhamento mais de perto. A natureza é muito interessante porque a planta vai tentando sobreviver, né? Independente do tamanho do espaço que ela tenha. E ela se retorceu inteira. E quando a gente está na natureza observando, a floresta, ela tem a condição ideal de luz, de umidade. Na verdade, as plantas elas ficam ali numa luta enorme pela luz. Então, se observar ali com lupa, você vai ver que o ambiente natural delas fazem elas disputarem por espaço para sobreviver. Aqui no vaso, que estava numa condição tão ruim para elas, é exatamente a mesma condição, porque ela se retorceu, ela está buscando um caminho ali para sobreviver, para buscar nitrogênio, oxigênio, fósforo, ferro, tudo, enfim, para buscar fora do vaso, porque ali não tem mais. Então ela vai criando essa deformidade. Raízes, eu não vou reaproveitar nada do substrato. Eu vou jogar tudo fora porque ele é um substrato que já estava deficiente, enfim. Se tiver alguma coisa aqui que não é boa para a planta, é melhor já ir embora. Tá ok? A gente entra com vaso, substrato, tudo novinho para a planta. Estão todas as plantas revisadas para verificar se tinha realmente alguma praga ou não. Não tem. Assim, eu lavei a raiz, eu lavei a folha. E agora a gente vai preparar um super substrato para elas. Aqui eu coloquei uma camada de drenagem somente de isopor, porque eu preciso que o pote fique bem leve. No fundo tem uma manta de bidim que eu gosto de colocar, porque nós temos esses furinhos aqui. E na hora da rega, sempre sai qualquer pedacinho de substrato, isopor, coisas que a gente não deseja que saiam de dentro do vaso. Então eu prefiro colocar duas mantas. A separação. A drenagem, a manta bidim e o substrato. Vamos testar se tá ok a altura. Pronto. Essa altura aqui, ó, vai me dar um espaço muito bom e de um intervalo aí de 1 ano, pelo menos, porque o biquim não é um filodendro que cresça tão rápido, então tem 1 ano e meio aí de espaço para o desenvolvimento dele, tá bem? Vamos ao substrato. O que tem de diferente no substrato de hoje? Eu tenho substrato de cactos e suculentas, que ele é mais pedaçudinho. E eu tenho substrato de folhas e jardins e flores. A diferença entre eles um é fibroso, muito mais fibra,
tem casca de arroz carbonizada, tem fibra de coco. E você encontra em qualquer loja de jardinagem, em um garden center, como substrato de folhas e jardins. Esse aqui, da mesma forma, substrato para cactos e suculentas. Tem mais pedacinhos nele, percebem? Ele é muito mais pedaçudo. Mas eu vou agregar condicionadores de solo. Aqui eu tenho fibra de coco e turfa. E o que faz a turfa? Ela potencializa e estimula o enraizamento. E eu quero que o filodendro se desenvolva mais. Então eu vou colocar fibra de coco e turfa. O que eu tô fazendo aqui é trabalhar uma parte de 4. Nisso, ele tá muito pedaçudo, porque o substrato de cactos e suculentas tem os pedacinhos de carvão e casca de pinos. E ele tá numa consistência muito boa. Agora, o que eu hoje acho muito importante é trazer para esse substrato humus de minhoca. E agora, a gente está garantindo um solo com mais nutrientes. Bem rico, bem satisfatório para nutrir a planta. Em 15 dias, eu vou observar. Se eu sentir que tem necessidade, esse substrato vai receber uma adubação de bocache. Porque o bocache, ele trabalha micro e macronutrientes e ele tem um excelente desenvolvimento dentro do substrato. Ele age de forma contínua e isso vai fazer toda a diferença numa planta que precisa se recuperar. Agora vamos fazer o teste para ver se a ideia de manter no mesmo lugar é bom. Porque o interessante não é o espaço que as folhas estão ocupando, e sim o espaço que as raízes estão ocupando. Ela precisa de espaço para desenvolver a raiz. Faz uma covinha, coloca a muda dentro da covinha. E sim, dá para manter todo mundo no mesmo lugar. Vai apertando de forma delicada, mas testando para ver se a planta tá firme, porque se tiver bolsão de ar, ela não vai se desenvolver. Uma forma eficiente de retirar o bolsão de ar é dando uma regada, logo depois que você faz o plantio. Mas hoje eu não vou regar muito, porque geralmente a rega tem que ser muito generosa. E não vai ser o caso hoje, porque eu senti que esse substrato está bem úmido. Então, é uma reguinha bem suave, somente para fazer uma acomodação de solo e dar sustentação, retirando o bolsão de ar. E agora que ele já está transplantado em um solo bem nutrido, com a possibilidade de desenvolvimento pleno, o que a gente precisa fazer? Qual é o local desse filodendro? Um lugar iluminado e com uma excelente claridade. Não precisa ter insolação direta. É um solzinho da manhã ou um solzinho no final da tarde. Regas, é o que eu sempre digo, as regas são de acordo com a região que você mora. E você vai regar de acordo com a necessidade da planta no seu clima. Substrato secou, você rega. Substrato está úmido, encharcado, está úmido, você espera um dia. Encharcado, evita, porque filodendro não gosta de solo encharcado. Muito bonito é acrescentar casca de pinos como cobertura.
deixa um acabamento bem sofisticado, protege o substrato em relação à evaporação de água. Se você está numa região quente, tem uma eficiência de proteção de solo. Essa é a casca de pinos, é o que eu estou aplicando. Existem outros elementos também que fazem essa cobertura, mas hoje é a casca de pinos, tá? Mais uma coisa importante, a adubação do filodendro não é uma adubação exigente. Por isso você pode colocar um bocache a cada 30 dias. Nesse caso, como eu expliquei, a adubação foi feita hoje com humus de minhoca e entre 15 e 30 dias eu vou estudando em casa, vendo como está o desenvolvimento da planta e vou acrescentar um pouquinho de bocache. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria que o vídeo tivesse ficado um pouquinho mais curto. Não deu, tem muita coisa para falar. Eu espero que eu tenha ajudado, porque tem muita gente curtindo planta, tem gente me perguntando como é que cuida de determinadas plantas. Se você tem dúvida, manda aqui no canal. Eu vou fazer questão de responder. Muito obrigada. Se você ficou até aqui, eu agradeço muito a sua participação, a sua companhia e até o próximo vídeo. Um beijo muito grande. Tchau!